Apocalipse. Revelação de Yahushua HaMashiach, ou seja, revelação da palavra, a qual o Eterno lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então você está vendo que é uma revelação da palavra do Eterno que ele deu aos seus servos. Então a pessoa só vai entender a palavra do Eterno quando ela se torna servo, e servo obedece. Servo não é aquela pessoa que está obedecendo um dia aqui e outro dia não, né? Servo é quando está obedecendo sempre. Então quando a pessoa ela não obedecia, ela estava esperando receber o que do Eterno? Obviamente nada, né? Porque não era servo. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ou seja, Yahushua mandou seu anjo ali para mostrar para ele o que ele deveria fazer e depois ele veio escrever através do Eterno, o qual testificou da palavra do Eterno e do testemunho de Yahushua HaMashiach e de tudo o que tem visto. Então, basicamente, o que está acontecendo? Veio o anjo para falar com João e o anjo estava dando testemunho de tudo aquilo que Yahushua tinha feito e também daquilo que João viu. Basicamente isso. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, ou bem-aventurado aqueles que ouvem e obedecem à palavra desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, e obedecem às coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando João escreveu isso através de Yahushua, ou através do Espírito Santo, ou através do Eterno, ele não estava referindo somente a Apocalipse, mas ele falava de tudo aquilo que ele tem visto, tem ouvido. João, ele não ouviu só isso daqui, mas ele também ouviu o quê? Yahushua falando, ele também ouviu o quê? Os profetas falando. Ele ouviu de Gênesis até Apocalipse, que é o último livro. Então ele está falando, bem-aventurado aqueles que guardam as escrituras inteiras. Que tem gente que fala o quê? Bem-aventurado só guardar Apocalipse aqui e já era, o resto ignora. Não é assim que funciona. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Ou João, as 7 congregações que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e era, e que há de vir. Então ele está falando o quê? Daquele que é, que era e que é de vir. Daquele que é desde o começo, daquele que está aqui, o que é, e aquele que vai vir lá no futuro, que no caso seria depois do arrebatamento, a destruição do mundo, e a Yahushua aparecendo nas nuvens, ou o Eterno aparecendo também nas nuvens. Depende aí, né? E das dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Lembrando que espírito é entendimento, então ele está falando dos 7 entendimentos que pertencem ao trono do Eterno. Quais são eles? Aí também depende muito de como que precisa ser explicado para vocês. Porque quando ele está falando de espírito, ele está falando de entendimento. A Terra ela foi criada em 7 dias, então significa que ela tem 7 entendimentos. Primeiro entendimento de Adão e Eva, depois Noé, por exemplo, até que chegou em Yahushua, e por fim vai ser o último entendimento, que é o que vocês vão participar. Hoje o entendimento que nós estamos antes do arrebatamento é o entendimento de se tornar espiritual para ser arrebatado. Quando der o arrebatamento, aí vai começar outro entendimento, que no caso é o último, é o entendimento da condenação. Por quê? Porque ou a pessoa ela morre pela sua salvação ou ela morre pela condenação. Basicamente isso. E aí ele está falando que faz parte do seu trono, quer dizer o quê? Faz parte do seu reino. Então, para você entender de uma forma mais literal, o Eterno ele viu no futuro o que ia acontecer. Ele já sabia como derrotar Satanás e ele também já sabia a queda do homem. Só que é uma coisa, o Eterno ele não interfere na escolha de ninguém. O homem escolheu porque quis, mas ao mesmo tempo o Eterno viu um plano B de como resolver o que o homem fez, no caso mandando seu filho. E por fim ele também sabia que existiria aqueles que obedeceriam e também ele sabia que existiria aqueles que não iam obedecer e ficar no arrebatamento. E do arrebatamento eles viriam a ser obedientes. Basicamente isso. E por que que ele não fez nada? Bom, ele fez. Mas por que que você não fez nada? Bom, aí fica a questão, né? E da parte de Yahushua HaMashiach, que é fiel testemunha. Muitas pessoas aí podem entender que a fiel testemunha é Lua. Não é não. Lua é Satanás, para quem não sabe. Então quem tá falando que a Lua é fiel testemunha, tá falando que Satanás é fiel testemunha. O primogênito dentre os mortos. Primogênito quer dizer o quê? O primeiro a subir dos mortos. E o príncipe dos reis da terra. O príncipe dos reis da terra quer dizer que ele é o rei de quem está aqui na terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então tá vendo? Aquele que obedeceu por nós e através do seu entendimento nos liberou do pecado, nos libertou dele. E nos fez reis e sacerdotes para o Eterno, o nosso Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então tá vendo que a partir de Yahushua ele nos transformou em reis e também nos transformou em sacerdotes. E Yahushua ele é o sumo sacerdote e os homens da terra é o sacerdote. Quer dizer o quê? Que ninguém vai chegar ao Pai a não ser através de Yahushua. É impossível alguém falar com o Eterno sem Yahushua.
Porque Yahushua é a palavra, e sem a palavra não dá para chegar até o eterno. Por isso que somos sacerdotes. Então o que acontece? Você pega o problema e passa para o sumo sacerdote, que o sumo sacerdote é a palavra. E a palavra leva ao Pai, e por fim o Pai dá a solução que passa pela palavra até chegar no homem. Simples entender. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que transpassaram. Esse transpassaram tem dois exemplos que pode ser usado de uma forma bem mais resumidinha, que no caso teve Satanás que estava usando os homens para torturar Yahushua, e por fim eles transpassaram ele com uma lança, quer dizer que atravessou. E também está falando sobre as pessoas que transpassaram a época de Yahushua, quer dizer o quê? Yahushua veio numa determinada época e viveu durante 33 anos. E depois ele foi embora. E disso nasceram outras pessoas que transpassaram a época de Yahushua. Então ele está falando que todo mundo vai ver. Ninguém vai ficar de fora. Os demônios dentro do corpo vão ver, os próprios demônios fora do corpo, as pessoas que vieram antes de Yahushua e as pessoas que vieram depois de Yahushua. Todo mundo vai ver. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então ele está falando que as tribos da terra, as tribos que fazem parte do corpo, fazem parte dessa terra. Como assim? Lembre-se que o homem foi formado do pó, então quer dizer que o homem está dentro da terra, pra vocês entenderem. Então ele está falando que todos aqueles que ainda estiverem corpo de carne, esses é os que vão se lamentar, juntamente com os demônios. Os demônios porque eles já estão condenados e as pessoas que foram encontradas na semelhança da carne da terra, é uma carne amaldiçoada. Então quem foi encontrado em carne ainda, no caso quem morre e vai para o lago de fogo, está em carne ainda. Quem negou o nome de Yahushua ainda está vivo e está vendo a volta de Yahushua, está em carne ainda. Significa que essas pessoas que não estiverem em espírito, mas estiverem em carne, esses serão condenados. Mas aí fica uma questão, né? Muitas pessoas falam que o dia do arrebatamento e o dia do Senhor é o mesmo dia. Só que aqui você está vendo que só de ler já quebrou esse argumento. Mas por que que ninguém entende isso? E ainda essa é a questão mais top, né? Podemos dizer assim. Porque você mostra nas escrituras, aí a pessoa quer trazer outras escrituras para invalidar essa que trouxe. A pessoa está fazendo o quê? Confusão. Eu sou o alfa e o ômega. Ele quer dizer o quê? Eu fui a criação de tudo e também sou a terminação de tudo. O princípio e o fim. Ele traduziu o alfa e o ômega, o que significa. Diz o Senhor, que é, que era e que é de vir. Quer dizer o quê? Ele agora está se referindo lá no passado, antes de criar a Terra. Ele era o primeiro, era o que é. O que estava existindo ali primeiro era ele. E depois ele está falando que era. Satanás veio e tentou roubar o trono do Eterno. Então ele era o dono de tudo. E depois ele está falando que é o que vai vir. Ou seja, Satanás agora já está derrotado. Então você está vendo aí, né? Mais ou menos de uma forma explicada bem resumida, do que ele está falando sobre isso. De que no princípio só existia ele. Depois ele dividiu a sua criação com os seus anjos. E depois disso teve os anjos que tentaram usurpar o reino do Eterno. E por fim ele veio para adquirir o que era dele por direito. O Todo-Poderoso, ou o Todo-Vencedor. Basicamente isso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Então você está vendo que até os discípulos eles não eram superiores a ninguém. Eles também passavam pelas mesmas aflições que o homem passava. A diferença é que eles tinham entendimento para suportar o que estava vindo. E ele fala no reino. Reino significa entendimento. Então ele era companheiro na aflição, no entendimento. E na perseverança de Yahushua Hamashias, ou na persistência na palavra. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra do Eterno, e pelo testemunho de Yahushua Hamashias. Então ele está falando onde ele está, né? Ele não foi para Patmos assim do nada, ele está falando que foi para lá por causa da palavra. A palavra levou ele até a ilha de Patmos, simples. Eu fui arrebatado no espírito, no dia do Senhor. Então João está falando que eu não fui lá sozinho ver o futuro, ele foi arrebatado no espírito, quer dizer que o Espírito Santo levou ele. Ele foi arrebatado no entendimento, para vocês terem uma ideia mais resumida. Significa que a visão dele não foi que ele do nada saiu do corpo assim, né? Em partes sim, em partes não, mas quer dizer que a visão dele foi dividida, né? Entre ele ver pelo entendimento e outro ponto é dele realmente sair do corpo. Não que ele morreu, né? Mas ele só foi e voltou. E ele ainda fala no dia do Senhor. Então significa que ele foi arrebatado no dia do arrebatamento. Não que ele ficou para ver a volta de Yahushua, né? E eu vi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Quando ele fala trombeta, ele quer dizer que muitas pessoas estavam falando ali. Não que era uma corneta tocando ali do nada, mas era muitas pessoas falando. E por que são vozes como trombeta? Porque ele foi arrebatado no dia do arrebatamento. Então significa que quando o Eterno estava lá, tinha muitas outras pessoas também falando. Para vocês entenderem, ele foi no dia do arrebatamento. Basicamente, se nós soubéssemos que dia
João escreveu Apocalipse teria o entendimento de qual é o dia do arrebatamento. Não necessariamente o ano, mas nós saberíamos o dia. Vamos supor que ele escreveu numa segunda, então teríamos a certeza que o arrebatamento seria na segunda. Agora, de que ano, de que mês ou data, isso não dá para saber. E a trombeta você entendeu, é porque tinha muitas pessoas ali, porque João foi levado no dia do arrebatamento. Então significa que João estava lá em cima, juntamente com todas as outras pessoas que foram arrebatadas. E é daí que ele começa a ver o futuro, ele começa a ver o futuro das pessoas que ficaram na terra. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Lembrando que igreja é o corpo. Então ele está falando que é para ele escrever o que ele está vendo para as pessoas que ficaram no arrebatamento. Ele escreveu a carta para quem era de Éfeso. Ele escreveu a carta para quem era de Esmirna. Ele escreveu a carta de quem era de Pérgamo, de quem era de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quer dizer o quê? O Eterno ele via que no futuro alguma dessas pessoas participava dessa igreja, participava desse entendimento. Lembrando que igreja não é esse templo de pedra, mas igreja é o corpo da pessoa. Sua carne é a igreja do Senhor. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E você vai querer estar falando que no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então ele está falando o quê? Que tinha Yahushua e tinha as pessoas que foram iguais a Yahushua. Porque Yahushua veio aqui, se tornou espiritual e depois teve que ser torturado para ser salvo. E quer dizer o quê? As pessoas que ficaram no arrebatamento, aquelas que deram a vida semelhante a Yahushua, porque se tornou espiritual e depois foi torturado, eles eram semelhantes a quem? A Yahushua. Por isso que ele fala, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. Ou seja, eles estavam revestidos de obras e ao mesmo tempo eles estavam com esse cinto que era a palavra do Eterno. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aqui, para vocês entenderem, ele está dando uma descrição não necessariamente de Yahushua, mas ele está dando uma descrição das pessoas. Ele está falando que teve uma geração que cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Então ele está falando que teve uma geração que era santa, teve uma geração que era como se fossem os olhos do Eterno, e depois ele fala, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Então você está vendo que teve a geração que foi ali queimada, né? Que ela foi refinada na fornalha. Isso ele está falando de 3 formas básicas, né? Ele está falando a vida que a pessoa leva e também ele está falando a tortura que a pessoa passa, antes do arrebatamento e pós. Antes é a aflição que aquela pessoa está passando ali para parar com aquele pecado, então ela está sendo refinada no fogo. E pós, que no caso para quem ficou no arrebatamento, é a tortura que ela está passando. Por que o cabelo é branco? Porque a pessoa ela é experiente já no assunto. Uma pessoa que ela é idosa, por exemplo, ela tem esse cabelo branco porque ela já passou muito tempo da vida dela aqui na Terra, ela já é experiente. Então ele está falando que essas pessoas que têm cabelo branco, elas são experientes dentro da palavra já, tem muito conhecimento. E os olhos como de fogo, é porque os olhos dela tá cheio da palavra do Eterno, tá cheio do Espírito Santo. Ele já tem discernimento total de ver o que é certo e o que é errado. E os seus pés, o que anda nesse mundo, é refinado como uma fornalha, ou um metal reluzente, é aquelas pessoas que trilharam esse caminho aqui na Terra e simplesmente ou foram refinadas pelos demônios, trazendo tentação para que ela pecasse, e como ela tem o cabelo branco, ela passava por cima, ou também sobre as pessoas que ficaram no arrebatamento, onde o demônio realmente está vindo ali matar a pessoa. Então aqui ele está dando uma descrição, e por fim ele termina. E a sua voz, como a voz de muitas águas. Então ele não estava olhando para Yahushua, ele estava olhando para as pessoas. As pessoas tinham essa descrição. É como se ele estivesse passando 3 modos, né? O do cabelo e os olhos, basicamente, né? O cingido lá e os pés, para você ter uma ideia. Como se ele estivesse falando de épocas, né? Uma época passou isso, outra época passou isso e outra época passou por isso. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Então ele está falando o quê? A espada. A espada é a palavra. O que saía da boca daquelas pessoas cortava sempre para um lado, ou para bens, ou para bênção, ou para a maldição. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ele está falando aqui do rosto. Que o rosto da pessoa está brilhando como o do Eterno. Basicamente já se tornou a semelhança do Eterno obediente. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então ele está falando o quê? Por que João caiu morto, né? Porque, de fato, ele não estava lá ainda no espírito, ele estava com o entendimento.
quando ele caiu morto na terra. Não necessariamente morto, né? Mas ele tava lá, né, desmaiado, podemos dizer assim. E daí, Yahushua levantou ele agora em espírito, significa que ele tava lá, alma vivente. Ela tá falando, não tenha medo. Eu fui aquele que morreu na carne, mas reviveu no espírito. E eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A chave da morte e do inferno, ele está falando que ele tem o controle, ou dizendo, ele tem o entendimento. Não que ele tenha o entendimento de fazer pecado, né? Mas ele está falando que ele dá o entendimento da pessoa de como se livrar dessa morte do pecado. Como se ele pegou ali o entendimento de Satanás e trancou, podemos dizer assim. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então ele está falando que é para escrever as coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que depois vão acontecer. Quer dizer o quê? João ele via em espíritos demônios dentro das pessoas ali e os demônios torturando elas para que, né, elas cometessem pecados e depois caíssem no lago de fogo. Então ele já está vendo as coisas que são. E depois ele está falando as coisas que depois dessas hão de vir. Ele quer dizer o quê? Que agora ele está vendo depois do arrebatamento. Antes Satanás ficava dentro, oculto, agora ele foi para lá fora. Significa que a mesma coisa que ele fazia ocultamente, agora ele vai fazer na sua presença. Antes ele trazia a tormenta para que você cometesse algum pecado. Agora o próprio Satanás lá fora vai trazer a tormenta de uma forma física, no caso te torturando, para que através da tortura você cometa algum pecado. Então é isso que ele está falando. Ele viu, porque ele estava presenciando, e depois ele está trazendo as coisas que depois vão acontecer. Um pouco confuso, mas até lá vai estar tudo certo. Porque quem vai dar realmente o verdadeiro entendimento é o Eterno. Isso daqui, como já foi falado, é como se fosse a base do bolo. E por que foi pedido para pegar uma caderneta, alguma coisa para anotar? Porque enquanto você ouve esses vídeos, o Eterno vai dar um entendimento. E o que acontece? Se você não pegar esse entendimento e anotar, é possível que você acabe esquecendo. Aí entra naquela parábola do semeador, que o Senhor ele jogou a semente ali no campo, mas a pessoa, ao invés de ela pegar a semente e plantar dentro dela, ela deixou Satanás vir e roubar. Então ela perdeu o que acabou de ser semeado dentro dela. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então vamos entender, castiçal é o corpo e o anjo da igreja não é de fato um anjo que subiu aí do nada, mas ele está falando da própria pessoa. Lembra que você é um anjo arrependido? Então ele está falando o quê? Que o anjo arrependido está dentro do castiçal e o castiçal é a igreja. Retraduzindo, ele quer dizer que você está dentro do corpo e o seu corpo faz parte de alguma igreja. Que igreja? Lembrando que igreja é corpo e igreja significa entendimento. Então ele está falando que você faz parte de algum entendimento. Ou você é de Éfeso, é de Esmirna, ou é de Pérgamo, é de Tiatira, Sardes, Filadélfia ou Laodiceia. Ou você pode ser todas essas igrejas e nem sabe, ou 3 delas. Escreve ao anjo, ou escreve para a pessoa da igreja, que está no corpo, que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Lembrando que as estrelas são os anjos são vocês, né? Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está falando o quê? O anjo está ali, está dentro do castiçal, e tem o Espírito do Eterno que anda no meio dessas pessoas. Isso porque, na profecia de Joel, fala que o Eterno derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quer dizer que ele derramaria o seu entendimento sobre toda a carne, e depois ele fala que ele batizaria os seus servos com seu Espírito Santo. Então ele quer dizer o quê? O Eterno ele já desceu com seu Espírito aqui para esse mundo, o seu Espírito Santo. E ele está andando em volta de todo mundo aí. Quem obedece é batizado pelo Espírito Santo, e quem não obedece, simplesmente não é batizado. Por quê? Porque não está obedecendo, né? Primeiro tem que obedecer pelo menos um pouquinho aí para depois ser batizado, né? Porque quem ajuda a pessoa a ser obediente é ele. Eu conheço as tuas obras. Ou seja, ele está falando que conhece o que você está fazendo, conhece o que você faz. O teu trabalho e a tua perseverança. Ou a tua leitura e a sua persistência. E que não pode suportar os maus. Que puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são. Então ele está falando aqui, a pessoa que ela faz parte dessa igreja, ela entende e reconhece quando tem um falso pregador da palavra. Ela consegue ver que aquele cara está falando a mentira. A pessoa se levanta como profeta, mas o que ela fala não é verdade. A pessoa se levanta como pastor, como dizem, mas ela está vendo que aquilo dali não é verdade, o que está sendo ensinado. A pessoa vai numa congregação e percebe também que aquilo dali está errado. Ela vai em algum médico e percebe que aquele médico também está errado porque não pode fazer nada por ela. Ela vê a presidência e também vê aí o falso profeta porque o que o presidente está trazendo não pode fazer nada por ela. Então ela consegue perceber que tem alguma coisa errada. E tu achastes mentirosos. Achastes quer dizer o quê? Encontrastes mentirosos. Encontrou aquela pessoa com mentira. E sofrestes, tem paciência,
trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tá falando o quê? Sofrestes, tem paciência, trabalhastes pelo meu nome, pela minha palavra, e não te cansastes. Quer dizer que a pessoa, por mais que ela não tivesse tanto entendimento, ela sempre estava procurando a verdade. Ela estava sofrendo porque ela queria a verdade, mas tinha paciência ao mesmo tempo. Ela queria o entendimento das escrituras, mas não estava tendo. Mas ela tinha paciência de ficar perseverando ali até que o Eterno desce. E depois está falando, trabalhastes pelo meu nome. Estava lá, lendo as escrituras, jejuando. E o nome é a palavra. E não te cansastes. Até mesmo nos momentos mais difíceis a pessoa nunca cansava da palavra. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Quer dizer o quê? Deixastes a tua primeira obediência. Lembra-te, pois, de onde caístes. Lembra-te, pois, de onde parou de obedecer. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Entendeu, né? Pois senão, brevemente eu te virei. Retirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Então ele está falando que brevemente vai vir o Eterno e vai acontecer alguma coisa ali com ela, porque o Eterno vai tirar o castiçal, vai tirar o corpo. Aí a pessoa vai tecnicamente morrer, né? Não que o Eterno vai lá matar a pessoa, né? Mas significa que a pessoa não está obedecendo, o Eterno vai proteger como aquela pessoa se ela não é obediente. O Eterno só pode proteger aquilo que é dele. Se não é dele, vai fazer o quê? Tem, porém, isto, que odeia as obras dos Nicolaitas. Os Nicolaitas são os anjos caídos, ou os demônios, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então está falando que quem tem entendido, pratique o entendimento que foi dado à igreja, foi dado a você. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Agora está falando que aquele que voltar às primeiras obras, darei o entendimento para a vida, que está no meio do paraíso do Eterno. O meio do paraíso do Eterno é o quê? A sua criação. Sua criação foi o quê? Adão e Eva, e a Ruth foi você. E você voltou para o princípio de tudo. O princípio da criação do Eterno foi primeiramente a sua obediência. E depois disso, todo o resto. Então se você está voltando para o paraíso do Eterno, é o paraíso de onde todas as pessoas eram obedientes. E é o anjo da igreja que está em Esmirna, ou a pessoa que tem o entendimento de Esmirna, escreve. Isto diz o primeiro e o último. Quer dizer o quê? Isso diz o princípio de tudo e o último de tudo. Ele está falando que a pessoa ela já tem o entendimento completo, né? Que ela sabe do princípio e também ela sabe o fim que vai levar. Ela sabe que se ela obedecer ela vai para o céu e ela sabe que se não obedecer vai para o inferno. Ela sabe do começo de como tudo aconteceu e também sabe de Apocalipse, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, ou eu conheço o que você está fazendo. Tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. Tua tribulação por quê? Porque um monte de Satanás está vindo encher o saco. A tua pobreza por quê? Porque você não tem nada nesse mundo. Mas tu és rico. Rico de quê? Rico de obras espirituais. E é blasfêmia dos que se dizem judeus, ou israelitas, e não são, mas estão a sinagoga de Satanás. Quer dizer o quê? A pessoa ela tá obedecendo em casa, ela tem o entendimento certo, e vem a blasfêmia, que a blasfêmia fala contra a salvação, e a sinagoga de Satanás, que no caso dessas congregações, fica vindo atrapalhar essa pessoa a ser obediente à palavra do Eterno. Nada tema das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Será que também ele está falando de várias coisas ao mesmo tempo, só que o mais focado para vocês seria o quê? O que está lido, que vocês vão ter uma tribulação que Satanás vai trazer, e se vocês forem fiel até morrer, não morrer na carne, mas morrer essa tentação, o Eterno é fiel para te dar a recompensa. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em alguma coisa, ela entende que esse vício vai carregar ela para o lago de fogo. E quando ela para com esse vício, aí começa a vir a tentação, a tribulação, e aquela luta para ela vencer aquela tentação. E se ela vence, ela vai receber a coroa da vida. Basicamente isso. Por isso que fala, ser fiel até a morte de dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até essa tentação morrer na sua vida. E quando ela morrer, o Senhor vai te dar a coroa da vida. Vai te dar o entendimento, a palavra para sua vida. Porque senão, como é que você vai entrar no céu com pecado? Não dá. Isso daqui também refere a você mesmo que ficou no arrebatamento. Satanás vai te torturá-la, sabe lá se é realmente por 10 dias ou mais dias. E se você for fiel até a sua carne morrer de fato e sua alma sair de dentro, aí você vai receber a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ou quem tem entendido, pratique o que o Espírito diz às igrejas. Ou, aquele que tem entendido, pratique para ser salvo. Simples. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Por que ele está falando dano da segunda morte? Porque a pessoa ela morreu uma vez, e quando ela morre ela vai para o inferno. E do inferno ela vai para o lago de fogo. Então ela já está morta aqui, suscetível ao lago de fogo. Ela já está morta. E a segunda morte é quando ela cai no lago de fogo. Simples assim.
Por isso que aqui é falado segunda ressurreição. A primeira teve desde Yahushua até o arrebatamento. A segunda ressurreição é quando a pessoa ela morre depois do arrebatamento, praticando o que esse canal pede. Essa é a segunda ressurreição. A primeira de Yahushua até o arrebatamento, e a segunda da pessoa morrendo em carne pela tortura e sendo salva. E a primeira morte é desde aqui até o inferno. Quem já morreu foi para o inferno, está na primeira morte. E quando o inferno foi destruído, ela agora vai para a segunda morte, que é o Lago de Fogo. Por isso que ele está falando, quem vencer não vai receber o dano da segunda morte. Aqueles que vencerem a tentação, vai sair da segunda morte. No caso, a pessoa ficaria no arrebatamento e teria chance de ir para o Lago de Fogo. Aí recebeu o dano da segunda morte. Isso daí também vale para quem ficou no arrebatamento, né? Não negue o nome de Yahushua, não negue dentro do jogo, e obedeça o que você sabe. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Ou, a pessoa que está dentro do corpo que faz parte do entendimento de Pérgamo, escreve. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então ele está falando o quê? Isso diz aquele que tem o conhecimento da bênção e da maldição. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome, a minha palavra, e não negastes a minha fé, o meu entendimento. Ainda no dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então o que ele está falando? Ele está falando que essa pessoa ela tem o conhecimento da palavra, mas ao mesmo tempo ela também tem o conhecimento de Satanás. Quer dizer o quê? Lembra que a gente leu sobre Tiago a respeito da pessoa que ela tem mente dobre? Uma hora ela está falando bênção, outra hora ela está falando maldição. Então significa o quê? Que uma hora ela está do lado que corta para bênção, outras vezes ela está no lado que corta para maldição. E ele está falando, conheço as tuas obras e onde habitas. Ele sabe onde você está, ele sabe as suas obras. Que é onde está o trono de Satanás. Onde é o trono de Satanás? Por acaso é um governo aí do antimessias que vai aparecer? Não. O trono de Satanás é o entendimento da pessoa. Então, o que o Eterno está falando? Ele sabe que você está habitando dentro da carne. E ele também sabe que Satanás está habitando dentro de você, porque ainda está em pecado. Mas retens o meu nome e não negastes a minha fé. Quer dizer o quê? Está guardando a palavra dentro e não nega o que a palavra manda. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Quem é Antipas? Basicamente é só você lembrar de Estevão. Estevão ele foi fiel ao entendimento que o Eterno deu para ele. Minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então ele quer dizer o quê? Em duas versões. Sobre Estevão, que os homens lá mataram ele dentro da congregação. E ele também está falando sobre Antipas. Antipas ele morreu, não morreu fisicamente, mas ele morreu na carne. Quer dizer o quê? Que agora se tornou espiritual. Onde Satanás habitava, ele morreu para Satanás e agora é só espiritual. Então você vai vendo que ele está falando de várias formas assim que realmente mereceria outro estudo para vocês entenderem mais a profundo. Mas a questão é que tem coisa aqui que não é necessário que vocês saibam porque vocês precisam se tornar espiritual para dar a vida e não espiritual para ser arrebatado, sendo que arrebatamento já não existe mais. Aí você vai ter um entendimento para ser arrebatado quando não dá, você precisa ter um entendimento para dar a vida. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão era qual? Enganar as pessoas, basicamente isso. Por quê? Porque Balaão ele era um profeta usado pelo Eterno, diz ele, né? E o Eterno mandava ele fazer um negócio e ele ia lá e fazia o contrário do que o Eterno mandou. E ao mesmo tempo ele foi pago para querer amaldiçoar o povo do Eterno. E além disso, ele era cego. Não cego fisicamente com os olhos, mas ele era cego no entendimento. A ponto de um animal precisar falar o mais óbvio para ele. Então, basicamente, quem está na doutrina de Balaão tá cego, tá na mentira e ainda é pago para isso. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Você está vendo que Balaque, além de ser um profeta, ele estava ensinando os outros a como condenar a própria descendência do Eterno. Para você ver, né? E como? Para você entender a história. Porque Balaque ele foi lá e dizia, faça um sacrifício desse jeito que assim o Eterno irá nos atender. Basicamente, desse jeito vocês entenderem. Então ele estava ensinando o Balaque a como fazer um sacrifício para o Eterno para amaldiçoar o seu próprio povo. E quando ele ia lá para amaldiçoar o povo, aí o Eterno tomava a boca dele para falar a benção. Se o Eterno não tivesse tomado a boca dele, basicamente ele estaria lá amaldiçoando o povo do nada. Então você vê que a pessoa ela está usufruindo do que é do Eterno para seu próprio benefício, que é o que acontece muito. Querendo ou não, isso aqui realmente está falando sobre congregações, não tem como discutir como não. Para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então tá vendo? Para vocês entenderem como que eles estavam fazendo coisas erradas. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas seria o quê? Não obedecer a palavra do Eterno. É aquelas pessoas típicas que dizem, não dá para parar de pecar. É impossível o homem parar de pecar. Pecar é normal. Essa é a doutrina dos nicolaítas.
onde eles apoiam o erro. O que eu aborreço, ou seja, quem apoia os nicolaítas, quem apoia o pecado, o Eterno se aborrece com isso. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então ele está falando que ou você se arrepende, ou em breve o Eterno ele vai vir com a sua própria palavra para batalhar as pessoas que estão na doutrina de Balaão, Balaque, de Nicolaítas. Basicamente isso. E de quem não se arrepende. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Traduzindo, quem tem entendido, pratique o entendimento que foi dado a você. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, basicamente, você está vendo que o Eterno vai dar àqueles, ele vai dar o maná escondido. Por que escondido? Porque as escrituras ela não é tão manifesta a todos. Então, quando o Eterno ele der o verdadeiro maná, que é a palavra do Eterno, aí a pessoa ela vai se alimentar e saber o que fazer. E essa pedrinha branca é o Espírito, é o entendimento novo, o qual ninguém sabe senão aquele que recebe. E é o anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho do Eterno, ou isto diz a palavra do Eterno, ou também o que é obediente ao Eterno, que tem seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Agora que realmente entram as pessoas que ficaram no arrebatamento, esses pés reluzentes. Ele está falando de duas formas, o de antes e o depois. O que tem os olhos reluzentes é aquelas pessoas que já têm o entendimento perfeito do que fazer, porque os olhos estão iluminados com fogo, significa que o que estava oculto pelas trevas agora tem luz, então está iluminando. E os pés semelhantes ao latão reluzente é as pessoas que foram refinadas no fogo. Ele está falando já de duas pessoas, a que foi arrebatada e a que ficou no arrebatamento e deu a vida. Eu conheço as tuas obras, o teu amor. O amor seria o que? A obediência. O teu serviço, o que a pessoa está praticando ali, a tua fé, o teu entendimento, e a tua paciência, a perseverança que a pessoa está na palavra, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui entra em duas questões. Por que ele fala que as últimas obras são mais do que as primeiras? Porque quem foi arrebatado não precisa mais praticar obra nenhuma, já está perfeito. E quem ficou no arrebatamento, agora as tuas obras vão ter que ser muito melhores do que as últimas que você estava fazendo. Porque suas últimas obras não estavam te ajudando, agora você vai ter que praticar muito mais. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ele quer dizer o quê? A pessoa sabe que aquela coisa ali está errada e fica tolerando como se não fosse nada, não repreende, não fala nada. Isso daí não entra dentro da congregação, isso entra dentro de casa. Tem uma pessoa que é mais instruída na palavra e tá vendo a pessoa fazendo algo errado ali. E fica tolerando, não fala nada, deixa a pessoa no erro. Tá apoiando Jezabel ali. Por que profetiza? Lembre-se que profeta não é aquela pessoa que traz mensagem do além. Profeta é aquele que fala no nome do Senhor. Hoje em dia não tem mais profeta, mas tem a palavra do Senhor. Então quem fala a palavra, quem fala o que tem escrito na Bíblia, é um profeta querendo ou não, porque está falando no nome do Senhor. E o falso profeta é aquele que fala a palavra do Senhor e não obedece. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Quer dizer o quê? Tá vendo que aquela pessoa está no erro ali e simplesmente não fala nada. Ou até mesmo você está se vendo no erro e simplesmente não faz nada. E o Eterno está te dando tempo para você se arrepender. Vai chegar uma hora que o tempo vai se esgotar, porque deu arrebatamento ou você morreu de alguma coisa. Eis que é porém numa cama. Ele está falando o que sobre cama? Ele está falando, eis que te porei dentro de um entendimento. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. E se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda rins e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então ele está falando que ele vai confinar a pessoa dentro de um entendimento. Que entendimento é esse? Aí depende, porque a pessoa ela está presa naquele entendimento, e se ela não sair dele, ela vai morrer, basicamente. Morrer espiritualmente ou morrer na carne. E os filhos seriam o quê? Outras pessoas que tá vendo aí? Não, os filhos seriam as obras que ela está praticando, aquilo que ela cuida como um filho. No caso, seriam os pecados dela. O que está acontecendo? Ela está confinada no entendimento que ela sabe que se ela continuar com isso ela vai morrer, basicamente ela vai ser condenada, e ela fica cuidando ali dos filhos, que no caso sabe que está errado e continua praticando o erro. Até que vai vir a grande tribulação, e todo mundo vai ver o que você fez. E a grande tribulação realmente é quem ficou no arrebatamento. E a outra é quem ficou aí para morrer, né? No caso, não deu arrebatamento, foi parar no leito, não se arrependeu de suas obras e ficou na grande tribulação, lá no inferno, lá no lago de fogo. E depois ele fala,
e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aquilo que você faz é que o Eterno vai te pagar. Se você está fazendo bem, que no caso é obedecer a palavra do Eterno, olha aí o que ele vai te pagar. Agora, se você está fazendo mal, que não é obedecer a palavra do Eterno, olha aí também o que ele vai te pagar. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei. Quando ele fala profundeza de Satanás, ele quer dizer aquela pessoa que ela tem muito entendimento de Satanás, ou melhor dizendo, muito espírito. O próprio Yahusha fala, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados pobres de entendimento satânico, porque a pessoa ela conhece muita profundeza de Satanás. Ela sabe o que é certo, o que é errado, sabe o pecado, sabe tudo. E as outras ali não, é mais de boa, fica em casa, não faz quase nada direito. Então a ação de Satanás dentro daquela pessoa é mais reduzida. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ele está falando o quê? Aquilo que você obedece, guarda essa obediência até que eu apareça para você. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quer dizer o quê? Aquele que está guardando a obediência do Eterno, ele vai dar poder, no caso vai dar o quê? Autoridade. E autoridade sobre o quê? E que nações? Contra Satanás. Basicamente isso. Lembre que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades no mundo espiritual. E o poder, a autoridade contra a nação é contra a nação de Satanás ali. E com vara de ferro as regirá, e serão quebradas como vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai. Quer dizer o quê? Aquele entendimento que a pessoa tem quebra o que Satanás trouxe. Uma pessoa viciada em alguma coisa, né? O Eterno dá um entendimento tão poderoso que quebra o que Satanás tinha colocado dentro do homem. Basicamente isso. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã é o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos do Eterno e as 7 estrelas. Ele já está falando para quem está lá no último já, né? Para quem já está no último espírito, já está na última estrela, que no caso a estrela é anjo, e já está no último castiçal, no último corpo. Não que você vai ter um monte de corpo, né? Para de ser estranho. Tá falando sobre a última geração já. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives, mas está morto. Realmente você está morto carnalmente. Ser vigilante confirma o restante, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do Eterno. Quer dizer o quê? Você estava perfeito para dar a vida, mas dentro do jogo você ainda está com vacilos, não está perfeito. Então você precisa confirmar o restante. Você foi torturado para negar o nome de Yahusha, e agora você está dentro do jogo. Confirma essa parte também. E ele ainda fala, ser vigilante confirma o restante. Vigia se você não já está dentro de um jogo e não está percebendo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra daquilo que o canal te disse e daquilo que você andou praticando. Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Quer dizer, não contaminaram a sua carne com Satanás. Simplesmente morreu e foi embora, acabou. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando o quê? Isso daqui é tanto antes do arrebatamento para depois. Quem está na igreja de Sardes realmente precisa confirmar o restante que está para morrer. Sabe que uma obra é errada, então confirma essa obra errada para ela morrer. E quando em breve vir o Eterno, ele só vai te arrebatar daqui e vai confessar o seu nome. Ó, esse daqui é meu filho, pode vir, bendito de meu pai. Pronto, é super simples, não há segredo, isso daqui não é mistério nenhum. Qualquer pessoa que lê, até mesmo sem o Espírito Santo, ia conseguir entender, porque tá na letra, né? Não é uma revelação tão gigantesca, né? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, ou seja, isto diz aquele que é obediente, o que é verdadeiro, o que só anda dentro da palavra, o que tem a chave de Davi, o que tem a palavra, o espírito de Davi, o que tem o entendimento dele, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Lembra que a Yahusha diz que ele é a porta? Ele está falando que eles que andam pela porta do Eterno, ninguém tem direito de tirar aquela pessoa de lá ou de fechar a porta para aquela pessoa não poder entrar. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra,
e não negastes o meu nome. Ele está falando o quê? Os espirituais aqui? Não. Ele está falando sobre as pessoas que têm conhecimento da palavra, aquelas pessoas que estão obedecendo com o máximo de poder que elas conseguem. Basicamente isso. Daqui é o povo da misericórdia, de fato. Não está falando dessas pessoas que pertencem a esse canal, está falando de quem está na misericórdia. Por quê? Porque essa pessoa ela tem entendimento de quero ser salvo. E tudo aquilo que ela sabe, ela está obedecendo, mesmo quando ela dá uns pequenos tropeços. Ela está se segurando com toda a força para entrar por essa porta. E não está negando, está guardando a fé. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Ou seja, as pessoas que participam dessas congregações loucas. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Quer dizer o quê? Aos que se dizem filho do Eterno, que se dizem israelitas, que se dizem profetas, pastores. Esse povo. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Por que isso vai acontecer? Só lê o versículo em diante. Porque guardastes a palavra da minha paciência. Eu também te guardarei da hora da tentação, ou tribulação, que é de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Agora está falando o quê? A pessoa estava obedecendo com todas as forças ali a palavra do Eterno. E tinha outras pessoas ali folgadas que estavam dizendo que elas não eram. Aí simplesmente você que tinha a palavra certa, tô falando para quem foi arrebatado, subiu. E quem... para quem foi arrebatado, né? Como se ele fosse ouvir, né? Mas enfim, a pessoa que foi arrebatada, ela estava obedecendo tudo aquilo que ela sabia da palavra do Eterno em casa. Não estava obedecendo na congregação para que os outros ficassem batendo palma, né? A congregação dos hipócritas. Mas ela estava obedecendo em casa. E outras pessoas iam lá, né? Falam, não, você está errado, você precisa ir para a congregação, blá, 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 blá. Até que essa pessoa subiu e adivinha. Ele estava certo e o que estava na congregação estava errado. Então ela vai se prostrar perante aquela pessoa, porque vai falar, ela estava certa. Se eu tivesse obedecido, se eu tivesse feito alguma coisa, eu não estava aqui. E depois ele está falando sobre a tentação que há de vir sobre todo o mundo. Como é que a pessoa não consegue entender que isso daqui significa arrebatamento? As pessoas têm um costume assim de simplesmente não acreditar em mais nada, entendeu? Porque se a própria escritura está falando que arrebatamento existe, a própria escritura está falando que vai livrar a pessoa da tentação que vai vir sobre todo mundo que está na terra, como é que a pessoa ela não entende isso? O que isso quer dizer? Muitas pessoas falam que vai libertar a pessoa da tentação na terra, né? Como dizem aí. Sendo que está falando que vai trazer para todo mundo que está na terra. Então como é que o Eterno vai proteger alguém que está na terra? É claro que tem esse canal, mas é para você dar a vida. Ele não vai te proteger de nada, ele vai te proteger unicamente dos demônios não te matar fora de tempo. Porque se eles te matar fora de tempo, não tem como você sobreviver. Então você está se enchendo da palavra para morrer em tempo. Aí a pessoa está falando que arrebatamento não existe. Então basicamente se arrebatamento realmente não existisse, era para todo mundo estar condenado, menos os que estão nesse canal, porque eles saberiam o que fazer. Agora o restante ia todo mundo para a vala e aqueles que sobrevivessem ia ver Yahushua voltar nas nuvens para também ir para a vala. Acabou, não tem segredo nenhum nisso. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso daqui ele já está falando sobre duas questões simples. Tanto no arrebatamento como pós-arrebatamento. Ele está falando o quê? Guarda o que tem para que ninguém roube a tua cadeira. Digamos assim que a salvação é como se ela fosse limitada. Ela não é, de fato, todo mundo assim, mesmo sabendo que ela é. Porque quer dizer o quê? Ou você obedece, ou outra pessoa vai obedecer por você e vai tomar o teu lugar. Vamos supor no arrebatamento antes. Tem 10 pessoas, as 10 têm chances de ser arrebatada. Só que se uma delas não está obedecendo, outra pessoa vai tomar o lugar dela e vai subir. Basicamente isso. Porque era para as 10 ter subido e só subiu 5. Porque 5 estava desobedecendo e as outras 5 tomou o lugar dela e subiu. Pegou 2 assentos, podemos dizer assim. E na hora de dar vida igualmente, se você não tomar conta da sua salvação, Satanás vai vir roubar a tua salvação. Vai roubar o teu assento e tu vai ficar. Vai ficar pro lago de fogo. Arrebatamento igualmente. Tem as 10 e Satanás foi lá e simplesmente derrubou 6. As 6 perderam a cadeira, 6 perderam a coroa da salvação. E agora ficou no arrebatamento. A pessoa acha que arrebatamento é assim, né? Ai, tô aqui de boa, tô ali cortando uma grama e do nada, puf, sobe. Não é assim que funciona. A pessoa ela tem um entendimento, ela tem o Espírito do Eterno. O Espírito do Eterno vai avisar. Aí a pessoa só anda pecando, ele vai avisar o quê? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Eterno, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Eterno, e o nome da cidade do meu Eterno, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Lembrando que Jerusalém não é uma cidade, sim pessoas. As pessoas que compõem Jerusalém, elas que vão descer, não que do nada vai começar a descer umas construções aqui na terra, né? Do meu Eterno. E também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações.
E agora chegamos à última congregação, o último entendimento que vai ter nessa terra. Lembrando que cada igreja, ela era um entendimento. Lembra que era 7 espíritos, 7 igrejas? Então significa o quê? Que teve uma, todo mundo dando aquele entendimento. Teve outra, todo mundo dando aquele entendimento, mas podia voltar para a anterior. Até que chegou na que nós estamos, que é a antepenúltima, né? A sexta, que no caso é da Filadélfia, a igreja do arrebatamento. E agora tem a última igreja, que é para quem ficou no arrebatamento, que é a Laodiceia. Vamos entender o porquê. E é o anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém. Amém significa assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, a palavra do Eterno. O princípio da criação do Eterno. O princípio da criação do Eterno foi a sua palavra. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fores frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por que a pessoa ela é morna? Porque fria é aquela pessoa que ela sabe pouco e obedece todo aquele pouco que ela sabe. A quente é aquela que sabe muito e obedece tudo aquilo que ela sabe. Por exemplo, os 10 mandamentos, que é do Eterno. Tem 10. Se ela soubesse 3, ela seria fria, mas as 3 ela está obedecendo. E a quente é aquela que sabe 8, 9, 10. E dos 10 ou dos 8 ou dos 9 obedece tudo. E a morna é aquela pessoa que sabe muito ou sabe pouco e simplesmente fica no meio do muro. Não se entrega para o Eterno, mas ao mesmo tempo não se entrega para Satanás. Uma hora ou outra está obedecendo, outra hora ou outra está desobedecendo. Esse é o morno. E ele está falando que ele está a ponto de vomitar essa pessoa da boca dele. Quer dizer o quê? A pessoa está tanto dentro da salvação como fora. Então vai chegar uma hora que o Eterno vai ter que decidir por ela. Fica ou fica. Que o Eterno vai fazer exceção de pessoas. A pessoa está desobedecendo, vai ficar assim. Não é como se ele fosse levar uns desobedientes e outros não. Isso é porque no dia do arrebatamento teve aqueles que obedeceram aquele pouquinho, mesmo que fosse desobediente, obedeceu aquele pouquinho bem no dia do arrebatamento e foi salvo. E outros que nem um pouquinho quis obedecer, foi lá fazer o que era errado. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Será que ele está falando muito sério para quem vai ficar no arrebatamento. Porque essa pessoa ela não consegue perceber que em estado ela tá. Ela acha que só porque tem um carro, uma boa saúde, só porque vai na congregação todo dia, só porque lê a Bíblia direto, ora muito, ou até mesmo sente a presença do Eterno, ela já está rica perante o Eterno. Mas ela não percebe que ela é desobediente e que essa desobediência vai conduzir ela a ficar no arrebatamento. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa pessoa que ela lê as escrituras, mas não obedece, essa pessoa que ora muito, mas não obedece, essa pessoa que vai na congregação todo dia, mas não obedece nada da palavra, essa pessoa que passa sua vida inteira só ouvindo a palavra, mas não obedece, ela é uma desgraçada porque ela não tem nada. Ela é miserável porque ela não consegue nem sequer obedecer. Ela é pobre porque não tem nenhum conhecimento. Ela é nu porque ela não tem nenhuma obra que possa revestir o corpo dela. E ela é cega porque ela não enxerga nem o mais óbvio, nem o mais básico. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Que ouro provado no fogo é esse? Entendimento. Você só consegue ter entendimento do Eterno quando você passa por uma tentação. Através da tentação, o Eterno te dá o entendimento de como ganhar. Mas agora, se a pessoa ela nunca passou por uma tentação, nunca se sentiu constrangido pelo Espírito Santo, que experiência, que ouro ela tem? Ela não tem nada. Ela é tão cega que ela não consegue nem perceber que isso daí é errado. Para que te enriqueças, ou seja, para que te enriqueças com obras, com conhecimento. E roupas brancas, ou obras, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Por que vergonha da tua nudez? Porque a questão é, tem a carne e tem o corpo espiritual, e tem a alma. A alma, quando ela sai, ela não tem a carne, então ela está nua. E no caso, ela teria que ser revestida da carne espiritual. Mas ela não tem mais espírito, ela não tem mais espiritual porque ela não era obediente. E ela não tem mais a carne porque a carne foi destruída. Então ela está nua perante o Eterno, não tem aonde aquela alma habitar. E que unjas os teus olhos com colírio, ou seja, unja o teu entendimento com a palavra do Eterno, para que veja a verdade. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Você está vendo que o Eterno só traz castigo àqueles que ele ama, àqueles que ele quer que obedeça. A pessoa tem várias tentações, é porque o Eterno está trazendo, não que seja o Eterno trazendo, mas o Eterno está deixando aquela tentação acontecer para que a pessoa entenda, opa, estou no caminho errado, preciso mudar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Então ele está falando o quê? Eis que estou na tua presença e bato no teu corpo, na tua porta, para que ele possa entrar. E quando ele entrar, ele vai cear com você, vai cear o entendimento. Ao que vencer,
Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então ele está falando aqui, como que o Messias venceu? Ele venceu quando ele foi torturado. Então ele está falando aqui, ao que vencer a tortura, vai se assentar no seu trono, no seu próprio corpo, assim como Yahushua se assentou no dele. Quer dizer o quê? Yahushua, ele tinha um corpo lá em cima, ele deixou o corpo de lá de cima para vir esse corpo aqui de carne. E quando ele deu a vida, ele venceu a morte e pôde voltar para o seu corpo natural, o primeiro corpo que o Eterno fez. Assim também você tem o corpo que está lá no céu e tem o corpo que está aqui nessa terra. Quando você vencer esse corpo carnal, terreno, aí você vai poder se assentar no seu trono, que no caso seria o seu corpo espiritual. Assim como Yahushua fez, você também deve fazer. De pouco em pouco você está vendo que a Escritura está falando que você precisa sim dar vida para ser salvo, sem ela não dá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou, quem tenha entendido, pratique o entendimento que foi dado a você. Simples entender, né, galeras?